Salve, salve, povo de Deus. Cumprimento a todos os cursistas, aos espectadores, aos simpatizantes e apaixonados pela teologia da libertação. Seja bem-vindo todos e todas, bem-vinda Ildete Emanuele. Salve, salve, meu querido Darlan Oliveira. Salve, salve, gente querida. Vamos começar mais uma aula desse curso maravilhoso. Que alegria, sempre uma grande alegria. O tema da nossa aula de hoje: sacramentalidade, mistagogia e libertação. Olha, esse tema Eita, promete, hein? com certeza, se preparem porque vem aí muita coisa boa. E para iniciar a nossa aula, sempre a gente começa com poesia, com música, sempre com animação, né? Gostaria de convidar nosso irmão Reinaldo Miranda para nos presentear com seu dom, com sua música, com seu violão. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez a gente está aqui podendo partilhar mais um pouquinho. O nosso curso está sendo uma verdadeira delícia. Então, quero sentir a energia de vocês me ajudando a cantar essa canção. Vamos juntos? Com meu coração sinto o chamado, fico inquieto e preciso responder. Então pergunto, mestre, onde moras? E me responde que é preciso caminhar, seguindo seus passos, fazendo a história, construindo o novo no meio do povo. Seguindo seus passos, fazendo a história, construindo o novo no meio do povo. Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? Vem no meio do povo, vem e verás. Vem no meio do povo, vem e verás. Te vejo em cada rosto das pessoas, tua imagem me anima e faz viver. No coração do amigo que se doa, no teu sonho do teu reino acontecer. Teu reino é justiça, é paz, é missão, é a boa nova da libertação. Teu reino é justiça, é paz, é missão, é a boa nova da libertação. Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? Vem no meio do povo, vem e verás. Vem no meio do povo, vem e verás. Tua palavra abre novos horizontes, é convite de serviço aos irmãos. Me consagra, me envia a assumir teu projeto nessa vida, nesse chão. Meu sim é resposta, é meu jeito de amar, estar com teu povo e contigo morar. Meu sim é resposta, é meu jeito de amar, estar com teu povo e contigo morar. Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? Vem no meio do povo, vem e verás. Vem no meio do povo, vem e verás. Que maravilha! Agradecemos imensamente a Reinaldo por nos embalar, trazer essa canção tão boa para dar início a mais uma aula. E já vamos chamar o nosso querido irmão Marcelo Barros para a aula de hoje. Olá, pessoal, boa noite. Todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco nessa roda de conversa animada e afetuosa.
E hoje o assunto é realmente esse, de afeto. A gente vai falar de sacramentalidade, de mistagogia e libertação. Olha que é um assunto que não é qualquer coisa, é um assunto muito importante. No sertão de Pernambuco, havia uma família que morava na roça. A casa era de sítio, em um pequeno morro dando para uma dessas estradinhas do interior que vocês conhecem. Maria era filha única da família, tinha 17 anos, e começou a namorar com João, filho de uma família de um sítio vizinho. Ele também de 18, por aí. Mas ela dizia ao namorado: meu querido, meu pai é muito brabo. Se ele souber do namoro da gente, ele vai fazer um estrago. Então, pelo amor de Deus, não aparece lá em casa, não vem me encontrar quando papai estiver em casa. E aí o rapaz dizia: mas minha querida, como é que eu vou saber que ele está ou não está em casa? Você mora no sítio, no enterro. Ela disse: olha, vamos combinar assim, 2 dias na semana, meu pai vai para a cidade vender os produtos da roça. Quando ele sair, eu coloco um jarro de flor na janela. Então, toda vez que você passar pela estrada, olhar para minha casa e ver um jarro de flor na janela, aí você vem. Você pode vir tranquilo, com minha mãe é barra limpa. Agora, se não houver jarro na janela, não venha que é perigoso. Isso ficou combinado entre eles. Agora, segundo ato dessa história. A mãe dizia para a filha: mas minha filha, que coisa estranha, você está com 18 anos de idade e até agora eu nunca vi você se interessar por jardim. E agora você vive cuidando do jardim? Ah, minha mãe, isso é porque para tudo tem um tempo, né? Eu aprendi agora a gostar de flor. E a mãe dizia: mas tem um problema. É que você vive colocando jarro de flor na janela. E o lugar de jarro de flor não é na janela, é na mesa. Na janela vem o vento, aqui tem um vento forte, e aí derruba o jarro. E aí, toda vez que você coloca jarro na janela, eu vou lá e tiro. E coloco na mesa, que é o lugar certo. Minha mãe, a senhora está atrasada. A moda agora é jarro na janela. É que a senhora não está ao par. E aí vocês compreenderam com essa história o que é sacramentalidade? Se eu tivesse uma aula presencial, eu ia perguntar: como é? Vocês, o que é sacramentalidade? Aí vocês já iam me responder: é um jarro na janela. Por que é um jarro na janela? Porque para aquela mãe, o jarro na janela era só o jarro na janela. Mas para aqueles dois que namoravam, o jarro na janela era muito mais do que só um jarro na janela. Vocês não estão de acordo? Ele era um sacramento. Ele era um sinal, um indicativo de que hoje é dia de namoro. Hoje é um dia que não é qualquer dia. Então, será que na minha vida, na sua vida, nós ainda somos capazes de ter jarro na janela? E da gente combinar uns com os outros alguns jarrinhos para colocar? Ou será que a gente se tornou como a mãe de Maria, que não gosta de jarro na janela, que diz que o jarro tem que ser na mesa, e aí a vida é muito prática, tudo muito certo, tudo no lugar? Eu acho que todo mundo já entendeu a minha aula sobre o que é sacramentalidade. Quer dizer, são esses sinais de carinho, de amor, de pertença a um grupo, de relação com alguém. Eu, se pudesse, perguntava agora a vocês: gente, quais são os jarros de vocês na janela? Porque para muita juventude de hoje, muitos jovens que eu conheço, nesses dias foi o aniversário de um sobrinho meu, e aí a gente não pode se encontrar, fomos combinar de ter um parabéns com um bolinho pela internet, não tinha jeito. E aí ele aparece com a camisa do esporte, mora lá em Macapá, mas está com a camisa do esporte do Recife. Então, é um jarro na janela. É para indicar
O quê? Para ele se ligar com a raiz dele, com o povo dele, com a vida. Aquela camisa não é apenas uma camisa bonita, é um sacramento de pertença. Quem é que não tem um perfume que lembra alguém? Quem leu O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, lembra o Pequeno Príncipe dizia para Rosa: até aqui, para mim, você era uma rosa igual a qualquer rosa. Mas agora que eu a cativei, aí você passou a ser para mim a única no mundo. Então, gente, a sacramentalidade é isso. Vocês imaginem que no quarto evangelho, o evangelista começa o relato da ceia de Jesus dizendo o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quer dizer, foi até onde o amor pode ir. E até onde o amor pode ir, gente, até onde o amor pode ir, fez Jesus cear com os discípulos, fez Jesus lavar os pés deles e delas, porque eram irmãos e irmãs que estavam ali reunidos, fez Jesus dar a eles um mandamento novo do amor divino, não um amor qualquer, um amor de Deus, com que eu amo vocês, com que eu amo as pessoas que eu amo. Amem-se como eu amo vocês, quer dizer, do mesmo jeito. E aí instituiu a ceia. Então, a ceia, para a gente, eu conheço pessoas que dizem: mas que negócio, essa missa parece cantiga de grilo. O padre, toda missa é a mesma coisa, aquela mesma história, aquela mesma palavra. E aí eu gostaria de dizer para ele: e se você ama alguém e todo dia acorda de manhã e diz a mesma palavra, eu te amo, e faz o mesmo gesto, dá um beijo, será que todo dia essa palavra e esse gesto não é novo para você? Então, o que faz o novo é a novidade da expressão do termo, ou é o que está dentro de você que torna aquilo novo? Mas aí eu já não entro mais. Aí é um segredo amoroso. Aí é algo que não dá nem para descrever, que tem um nome que é o que aqui está nessa aula dito mistagogia. Mas aí a gente tem uma irmã querida, muito ligada a nós, assim, em todos os aspectos, que é praticamente membro da nossa Secretaria Ecumênica, que é a Rose Fernandes, Rosemary Fernandes, que é doutora, e a tese dela é sobre mistagogia. Então, eu queria receber a Rose aqui com muito carinho, convidei ela para ela poder participar dessa aula aqui com a gente, conversar conosco, explicar essa coisa bonita que é a mistagogia. Não sei se eu disse alguma heresia, né? Mas eu quis explicar a sacramentalidade e aí você entrar nesse caminho já aberto. Rose, boa noite, gente. Que está virtual, mas é todo seu. Não é, gente? Nós estamos no milagre de encontrar caminhos amorosos na virtualidade, né? A gente não esperava por isso. Nós estamos ficando especialistas em um amor virtual, e não é um amor fake, não é um amor com outros interesses. Nós estamos descobrindo como criar laços, né? Coisa linda, né, Marcelo? E eu estou acompanhando o curso de Teologia da Libertação para os nossos dias desde o início, né? Na verdade, no início da pandemia, eu li o seu livro. Comecei a pandemia lendo o seu livro, e logo depois veio esse presente, que é esse curso que a gente toda semana está podendo dialogar, aprofundar, né, sobre isso. Então, muita gratidão de estar aqui com você hoje, com essa galera que está aí, de irmãos e irmãs em casa, né, tanto nesse momento, porque a gente sabe que tem pessoas que veem também o curso depois, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, para o momento que você estiver com a gente, seja muito bem-vindo. O Marcelo me pediu para falar um pouquinho de mistagogia para vocês. Eu queria primeiro falar como é que eu cheguei aqui, assim, nesse
tema. Até conversava com o Darlan, que ainda agora estava aqui nos apresentando. No domingo a gente conversava sobre isso. Quando eu sou na igreja desde menina, né? Desde os meus 6 anos de idade, eu me lembro já ter uma relação muito profunda com Jesus, sabe? Eu falava para Jesus: faz de mim o que quiseres. Imagina, eu falava para Jesus a oração de Charles de Foucault. Já tinha isso muito dentro de mim. E trabalhei com educação religiosa nas escolas católicas no Brasil durante muitos anos, com educação religiosa, com coordenação de ensino religioso, nas pastorais. E eu sentia uma coisa que eu queria partilhar com vocês, que era assim, parecia que tinha uma frustração. Aquilo que a gente apresentava para os alunos, para as alunas, ou aquilo que na catequese ou na iniciação cristã no crisma a gente caminhava, depois a gente, quando passava um tempo e a gente olhava para aquele mesmo grupo, parecia que não tinha caído a ficha, que estava num vazio. E aí, tanto as escolas quanto as igrejas voltavam e faziam várias reuniões de avaliação, perguntando aonde foi que nós erramos. Até que um dia eu escutei essa palavra, sabe, Marcelo? Mistagogia. Essa palavra veio para dentro de mim como semente muito boa. Ela ficou ecoando dentro de mim como uma poesia, assim. A palavra mesmo já era um sol irradiando para mim. É isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho para a fé. Esse é o caminho para a gente fazer experiência religiosa. Não tem outro. E aí eu fui estudar. Então, eu queria contar isso para vocês, que primeiro eu senti meu coração arder. Depois é que eu fui tentar entender o que era mistagogia, eu fui tentar estudar o tema. E eu estudo esse tema desde 93. Olha que tem gente aqui que não era nem nascida, eu já estava estudando o tema. E ele tem tudo a ver com a sacramentalidade que Marcelo falava, né? Porque a sacramentalidade faz a gente ver e sentir alguma coisa que está num objeto, ou numa pessoa, ou numa experiência, que as outras pessoas não estão vendo a mesma coisa. Só está vendo com aqueles olhos, né, que o próprio Pequeno Príncipe fala, né, que o essencial é invisível aos olhos, não se vê com os olhos físicos, mas se vê com os olhos do coração, alguma coisa que só se apresenta para quem fez a experiência. Então, se aquele casal que via o vaso na janela, o jarro de flores na janela, fazia o seu coração aquecer, não por causa do vaso, mas porque o vaso fazia eles lembrarem da possibilidade que era aquela experiência amorosa que os dois viviam. Imagina vocês se o vaso caísse da janela e quebrasse. Eles provavelmente iam ficar muito tristes e aquela mãe não ia entender nada. Mas o amor deles era maior do que o vaso. Então, primeiro ia ter uma tristeza, porque quebrou o objeto que levava eles ao amor. Mas depois eles iam descobrir que o amor deles era maior que o objeto. E é isso que eu queria falar um pouco. A mistagogia é uma palavra, né? Acho a palavra linda, mas tem gente que acha complicado. Ela é a junção de duas palavras, mistes e gogia, né? Mistes vem de mistério, e gogia vem de estudo, de gogos, de conduzir. Não, logia que é estudo, né? Gogia de conduzir. Antes de haver a palavra mistagogia, talvez a gente entenda melhor a palavra pedagogia, que é conduzir pela mão para a escola. Mistagogia, então, é conduzir pelo mistério. Olha aqui, vou repetir. Mistagogia é conduzir por um caminho, e esse caminho é mistérico. Esse caminho é místico, esse caminho é espiritual. E o que é conduzir? É alguém que pega pela mão e conduz. Ele não é o mistério, ele não é o destinatário do mistério, mas ele é quem está no meio do caminho, a gente chama de mediador. Então, quando a gente olha a palavra mistagogia, só de olhar para ela, ela já aponta para a gente 3 coisas muito importantes. Existe um mistério,
existe um mistério. Se é mistério, até que ponto eu posso entender ou colocar ele dentro de um quadrado e dizer, pronto, amarrei aqui nesse quadradinho, já sei o que é mistério. Eu estaria falseando o mistério, porque mistério é mistério. Existe um mistério. E aqui, no nosso curso, a gente vai colocar esse mistério com letra maiúscula. A gente vai pensar no mistério sagrado, no mistério de Deus, no mistério da criação, no mistério divino, no mistério da vida. O grande mistério que nós estamos imersos nele, alegres de estarmos vivendo, mas, contudo, cheios de questionamentos. Nós não somos ingênuos. Ao mesmo tempo que a gente é muito grato ao mistério de Deus, ao mistério da vida, nós também ficamos constrangidos, às vezes, nos questionando e perguntando para Deus por quê. Então, é mistério. Fica lá o mistério. Esse é um elemento da mistagogia. O outro elemento é para onde que eu estou conduzindo, né? Eu estou conduzindo alguém que pode ser um amigo, uma amiga, uma criança, pode ser uma comunidade, como sei que muitos aqui provavelmente conduzem a sua comunidade, pode ser uma família, pode ser um ambiente de trabalho, que eu gostaria, no meu coração, de boa fé, de que essas pessoas, que essa pessoa se abrisse um pouquinho para esse mistério amoroso, que ela reconhecesse, que ela abrisse os olhos que talvez estejam um pouco obscurecidos. E aí eu me coloco ali no meio do caminho. Quem é que está no meio do caminho? É uma ponte que liga dois lados. Por que eu digo que é muito importante a gente pegar a palavra e abrir a palavra? Porque quando a gente pega a palavra mistagogia, a gente tem imediatamente uma atitude de reverência e de humildade. O mistério é maior do que eu, então eu tenho uma atitude de humildade, não de humilhação, mas uma atitude de humildade, de humus, de quem vai para a terra para entender qual é o mistério, e depois uma atitude de serviço. O que eu posso fazer para construir a ponte? Vocês imaginam que tem um rio de um lado e tem um rio e tem uma ponte, né? E uma casa de um lado e uma casa do outro. Se a ponte não conduzir de um lado para o outro, ela não cumpre a sua função, não é? Se no meio do caminho a ponte arrebenta, não chega do outro lado. E aí vamos lá para o tema da sacramentalidade nas igrejas cristãs, nas tradições de candomblé e de umbanda, nas tradições judaicas, nas tradições muçulmanas, nas tradições indígenas. Em todas elas a sacramentalidade é importante. Porque a gente, quando fala do mistério, quando a gente quer se aproximar do mistério, o que a gente vai falar? Como o Marcelo falou há pouco, quais são as palavras que eu vou usar? Talvez eu não tenha palavras, talvez eu tenha um grande silêncio. Talvez tudo que eu tenha para dizer para você é eu te amo. Quando você vai abraçar um amigo, uma amiga, depois de uma experiência triste, de luto, de uma situação grave que ela viveu, não tem palavras. Muitas vezes a gente tem um abraço, tem uma troca de olhar, porque a gente está numa atitude de reverência, de humildade e de serviço. O mistério é o que me conduz e o mistério já está lá naquela pessoa, eu só estou reconhecendo esse mistério. Então, Marcelo e irmãos e irmãs, Darlan e o Dete que estão aqui conosco nessa noite, a sacramentalidade foi a forma que os seres humanos encontraram de tocar, de fazer um pequeno toque com muito cuidado, como se toca num corpo amado, com muito carinho e reverência no mistério. Porque esse mistério do qual a gente está falando aqui, que a gente ousa falar, esse mistério não se guarda para ele. Esse não é um mistério que fica a 7 chaves, que não quer se revelar. Esse mistério que é Deus transborda. Esse mistério está em toda parte. Esse mistério está na natureza, esse mistério está dentro da gente, esse mistério está fora da gente, esse mistério está nos acontecimentos históricos. Então, é um Deus que transborda de si mesmo. A gente fala na teologia que
se autocomunica, comunica a si mesmo, comunica sem cessar. Como é que o amor se comunica sem cessar? O amor não consegue, bom, agora não posso mais amar, vou parar de amar. Não consegue, porque o amor transborda, e Deus é amor. Deus é o amor que transborda. Se nós, seres humanos, quando estamos apaixonados, a gente tem vontade de sair por aí gritando, eu amo você, imagina o que é o amor de Deus. Imagina o que é o amor de Deus por nós. Imagina o que é o amor de Deus quando nos vê sofrendo. Já pensaram nisso? Que às vezes a gente só fala do amor de Deus na alegria, né? Na dádiva, na graça, no presente que é a vida. Mas nós também precisamos falar do amor de Deus que sofre conosco, que vê seus filhos sofrendo, que vê sua criação sofrendo, sofrendo no fogo, sofrendo nas ideologias, nas injustiças, no sangue que é derramado todos os dias. E como é que o amor fica? O amor chega junto, o amor de Deus vai junto com a gente para o sofrimento. E eu queria agora convidar você, onde você está, a fazer uma pequena experiência mistagógica agora comigo. A gente vai fazer juntos um sinal que é muito importante para o cristão, o sinal da cruz. Então, primeiro a gente vai só fazer o sinal, em silêncio, cada um. Onde está? Faz o sinal da cruz no seu corpo. Sente esse sinal atravessando o seu corpo. É sacramento, é sacramentalidade. Agora a gente vai fazer o sinal da cruz de novo, pronunciando a fé, né, que nos une, que nos integra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quantas vezes a gente faz esse sinal da cruz assim? E quantas vezes a gente faz realmente cruzando a cruz de Cristo sobre o nosso corpo? A gente se dá conta que está cruzando como se fosse um sinal de mais? Que a cruz de Cristo é um sinal de mais, como dizia Dom Helder, é o sinal da adição, o sinal de mais dos seres humanos? A gente está percebendo que a cruz de Cristo junta norte, sul, leste, oeste, ou seja, integra todo o cosmos? A gente está percebendo, está sentindo que a cruz de Cristo me faz seguir o mesmo caminho de Jesus? Eu estou cruzando a cruz de Jesus no meu corpo? A gente está percebendo que nós somos corpo e por isso a gente cruza a cruz de Cristo no nosso corpo? A cruz de Cristo, o sinal da cruz, é sinal porque ele nos envia. Ele chega na gente, esse sinal, e ele é um sacramento, é tão importante, é tão mistagógico, ele marca a nossa vida, nos envia aonde nós formos, nos envia na missão, nos envia no silêncio, nos envia nas palavras, nos envia. Isso, o documento da Igreja, Magistério da Igreja, Sacrosanto Concílio, fala que a liturgia é fonte e cume, porque quando eu chego numa experiência litúrgica, quando eu vou para uma celebração eucarística, quando eu vou para um encontro orante, quando eu vou encontrar uma família numa experiência sacramental, quando eu vou sentar à mesa com as pessoas, eu estou colocando várias liturgias, né? Liturgias dentro do corpo eclesiástico, dentro da igreja como religião, e liturgias presentes na vida. Quando eu encontro uma pessoa, um amigo, é uma liturgia, eu marquei o encontro, eu chego lá e a gente se fala, a gente se abraça, a gente faz memória da vida, a gente dialoga e depois a gente agradece esse encontro e se despede. Olha como a gente fez todos os passos
os mesmos passos que estão presentes numa celebração, por exemplo, na celebração do Dia do Senhor. Então, quando eu chego nesse lugar, que é fonte e cume, toda a minha vida está se dirigindo para ali, por isso é cume, é culminância, é um caminho. Quando você vai fazer uma trilha, uma montanha, você se prepara e faz o caminho para chegar naquela trilha. E aí você atingiu o cume, fez o caminho para chegar lá. E, ao mesmo tempo, quando você chega naquele caminho, ele te abastece de tal maneira que você volta, porque ela é fonte de água pura. É quando você chega pertinho da fonte, e aí você bebe aquela água purinha. Ai, que delícia, estou abastecido, estou pronto para a vida. Então, a sacramentalidade tem essa dupla energia, né? Acho que eu posso falar, ela é dinâmica. Ela faz com que a gente chegue nela, mas a gente não para nela. A gente, a partir dela, segue adiante. Eu uso aqui um anel de Tucum. Ele é um sacramento. Ele é um sacramento porque, quando eu olho para ele, ele me lembra qual é a minha proposta de vida. Para que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Qual o sentido da minha vida? Então, eu chego, ele me recorda isso, mas eu não paro no anel de Tucum e fico olhando para ele. Ah, que bonitinho o meu anel. O anel em si, a sacramentalidade dele é justamente que ele me envia, ele me abastece e me envia. Mas como o Marcelo falava do jarro na janela, e se o anel de Tucum quebrar? E se uma pessoa tirar o anel de Tucum da minha mão e queimar o anel de Tucum para me agredir, por exemplo, como fazem nos terreiros, como estão fazendo dentro de templos sagrados, pessoas que, dentro da intolerância, vão lá e quebram os objetos da sacramentalidade, violam esses objetos, que são as experiências mistagógicas daquela comunidade. A comunidade vai para o chão, gente. Se queimarem meu anel de Tucum na minha frente, eu vou sofrer muito, eu vou chorar muito, pelo símbolo que ele significa. Mas observem o que acontece no terreiro. Logo depois, a comunidade se reúne e fala: vamos começar de novo. Porque o que nos traz aqui, o que nos envia, é maior do que os objetos. Eu não estou querendo dizer com isso, de maneira alguma, para a gente sair quebrando santos e jarros e pertences, altares, não é isso. Eu estou querendo que a gente observe que o altar, ele convida e envia. O vaso de água, ele convida e envia. O anel de Tucum, ele me convida e envia. E aqui tem uma palavrinha que aparece na teologia, que pode ser bastante confundida para a gente nos tempos modernos, que é eficácia. Diz que o sacramento tem uma eficácia. Por quê? Se eu estou diante de uma experiência mistagógica, se é Deus mesmo que chegou a mim através do anel de Tucum, que Dom Pedro Casaldáliga nos coloca nas nossas mãos como um sinal sacramental, Deus mesmo está realizando em mim o seu mistério. Ele é eficaz porque nem isso eu consigo ver, mas Deus vai se configurando em mim, vai sendo, a palavra moderna que se usa também é performance, né? Eu vou me tornando cada vez mais filha de Deus, eu vou me tornando, no gerúndio mesmo, cada vez mais próxima dessa opção. Isso vai fazendo parte do meu corpo, como seiva, começa a correr em mim. A mistagogia vai fazendo com que esse processo que uma vez eu fui iniciada, que alguém me mediou, que alguém me conduziu naquele caminho, vá se tornando, vá se fazendo, vá se construindo em mim. E aí tem horas que isso passa pela minha razão, até eu entendo. Tem horas que eu falo, nossa, como eu estou longe de Jesus, como nesse momento eu me afastei. Mas logo, logo, algo me convida de volta para essa fonte. Então, aqui eu faço mesmo um pedido a vocês que estão
nos ouvindo. A mistagogia, ela nos chega como uma palavra, uma pérola preciosa, porque ela vai nos colocar humildemente diante do mistério de Deus e humildemente diante do mistério do irmão e da irmã que está diante de mim. E nós vamos nos colocar como mediadores. Então, se eu vou preparar um encontro, sei lá, de crisma, né, com um grupo de jovens, a mistagogia vai fazer com que eu me coloque como mediador, veja qual é o tema que eu vou trabalhar, como é que vai chegar isso no coração desses jovens, olhe para o grupo de jovens, que situação eles estão vivendo agora, né? O que eles têm para celebrar, o que eles têm para chorar juntos. E depois, a terceira pergunta é qual a mediação eu vou encontrar? Porque a mediação é o encontro da proposta de Deus com a resposta humana. É sempre dinâmico. Não dá para hoje eu pegar um encontro que está pronto e amanhã eu vou fazer o mesmo encontro porque deu certo. Não dá, porque o mistério de Deus é dinâmico, porque aquela comunidade é dinâmica. Então, sempre eu vou me colocar a serviço desse dinamismo que é a ventania da Rua, que nós ouvimos há poucos dias a Priscila falando para a gente. Então, vou concluindo, vou levando a gente para a conclusão. Então, observar, por exemplo, que na mistagogia, ela nos abre os olhos, o coração, a sensibilidade, a inteligência, o nosso corpo, para perceber que tudo é mistério de Deus e, portanto, se a gente fosse pensar qual é o templo de Deus, nós íamos imaginar que nós estamos dentro de uma grande igreja, de uma grande capela, de um grande templo, que a abóbada celeste é a abóbada desse templo. Que os matos, as matas, os rios, as montanhas, os povos, as aldeias são os bancos, os lugares, o chão desse templo. Então, o lugar da adoração, o lugar de reverenciar o mistério, o lugar de se colocar a serviço do mistério, é todo lugar. Mas tem um lugar que é privilegiado para a gente reverenciar o mistério. O irmão e a irmã. Eles são o grande mistério de Deus na nossa vida. Vamos olhar para Jesus. Quando a gente tiver dúvida, como é que é ser mistagogo? Como é que é fazer mistagogia? Olha para Jesus. Jesus reúne nele mesmo as três condições, as três dimensões, é melhor falando assim, daquela palavra mistagogia, porque Jesus é o mistério. Mas não é um mistério que fica todo metido, oba, eu sou mistério, eu vou anunciar a mim mesmo. Nunca Jesus faz isso. Jesus é o mistério, ele é mediador do mistério, e ele presta atenção em cada grupo que ele vai mediar. Então, se é para os samaritanos, ele fala de um jeito, se é para os apóstolos, ele fala de outro, se é para as mulheres, ele fala de outro, se é para os saduceus, para Herodes, ele fala de outro. Para cada grupo, Jesus fala de um jeito. Não é porque ele tem uma estratégia pedagógica, não é para ele uma ferramenta. Brota dele a sensibilidade e o serviço. E de onde vem essa sensibilidade, esse serviço? Vem da intimidade dele com Deus. Então, observem que Jesus se retira, sobe a montanha, né? Ele convida os discípulos para rezarem com ele está diante de algo que ele sabe que de onde ele vem, mas para onde ele vai. Então, a mistagogia também nos coloca diante de uma dimensão, falando um pouco da Eucaristia. Marcelo pediu para falar da Eucaristia e eu só estou lembrando agora. Desculpa, gente. Mas a gente já pode aprofundar em outro momento. A Eucaristia como uma dimensão da mesa do pão, da mesa da palavra, as duas mesas são eucarísticas, mas a Eucaristia como uma grande mesa que Jesus nos convida a sentar juntos. É uma mesa
uma mesa simétrica, não tem ninguém em cima e embaixo. É uma mesa, estamos todos no mesmo plano, um ajudando o outro, um servindo ao outro. Que mesa é essa? A ceia do Senhor nos fala de que mesa? É a mesa da humanidade, gente, é a mesa da história, é a mesa da vida, que reúne o passado, os nossos ancestrais, o presente, que é o que nós estamos aqui agora, mas também nos envia para o futuro, porque o mistério, a mesa eucarística, nos lança na certeza de que a palavra final, a palavra de Deus, é amor. Então, a palavra que congrega tudo, que realiza tudo em todos, é amor. Então, não sei se ajudei. Uma coisa, então, para a gente ir caminhar agora para o final. A mistagogia, então, ela dá conta desse dinamismo. Se a gente quiser pensar em palavras boas, a gente pensa em caminho, processo, trajetória, percurso, tudo que fizer a gente se colocar no caminho e não como um estado de coisas. Pronto, agora eu fiz primeira comunhão e eu já estou no caminho de Jesus. Estou, sim, no caminho. Estou caminhando, e se caminha juntos em comunidade. Todas as tradições religiosas vão ser muito atentas a isso. O mistério se revela na comunidade. A mediação é feita dentro da comunidade, acolhida na comunidade e acompanhada pela comunidade. Essa comunidade, que pode ser uma pequena comunidade religiosa, ela é sinal sacramental. Estamos ampliando, então, esse conceito de sacramentalidade da pertença religiosa, e ela se torna sinal sacramental para todas as comunidades do mundo. Ela irradia como o sol, ela vai irradiando os raios para outras comunidades. Então, uma verdadeira comunidade mistagógica é também uma comunidade que dá testemunho da mistagogia para o mundo. E isso provavelmente não é visível aos nossos olhos, mas a gente pode cuidar e nos mantermos a serviço desse mistério que nos trouxe aqui, desse mistério que é o centro da nossa vida, mas nesse mistério que vai além de cada um de nós, que nos conduz para outra dimensão, para o futuro, para que a humanidade, para que a Terra possa receber e acolher o mistério de Deus que está presente. Que coisa boa, que alegria, Rosa. Você mostrou que toda comunicação de Deus conosco é sacramental, se dá por sinais, num processo que é também de humanidade. A Bíblia usava o termo glória de Deus. A gente, até em cada celebração, diz: a terra está cheia da tua glória. E o pessoal acha que glória quer dizer louvor, honra. E na palavra, na Bíblia, é peso, no sentido de peso da presença, densidade, mistagogia. É interessante porque você citou o candomblé. No candomblé, o culto nunca se faz a Deus direto, a Olorum. É sempre na sacramentalidade. São os orixás, que são ao mesmo tempo antepassados e são também forças da natureza, sacramentos da presença divina. O mar de Iemanjá, as cachoeiras de Oxum, a árvore sagrada do Iroco, ou da Jurema sagrada, os raios, a ventania de Ançã de Oiá. Para os índios, os encantados, os espíritos presentes em cada elemento da natureza, na pedra. Lá nos Andes, o pessoal diz axialas, né, nas montanhas. Então, todas as coisas são sacramentos. Todas as coisas são mistérios. Na Bíblia, a nuvem, a névoa, os fenômenos, o fogo da sarça ardente, a tenda do caminho, tudo.
E para nós, gente, e aí é o terceiro ponto da nossa aula, vocês viram que a aula é sacramentalidade, mistagogia, libertação. Porque a pergunta normal é o que é que isso tem a ver com o processo de libertação? E eu estou falando agora libertação social, política, total. O que é que tem a ver sacramento com libertação? Na Bíblia era claro. Se havia sarça ardente, Deus está mandando o povo sair da escravidão. Se havia uma tenda na qual Deus está, na qual Deus se apresenta, é para poder ajudar o povo no caminho. Se vem uma palavra, é para chamar e dizer vai. Então, são todos sinais de libertação. O batismo é o mergulho, né? A palavra batismo grega quer dizer mergulho. O mergulho numa vida nova, quer dizer, a gente começa a ensaiar o mundo novo, a experimentar o mundo novo. E esse mundo novo, essa experiência de libertação, a gente vive na comunhão, na comunidade. Então, a comunidade, a igreja deveria ser um ensaio do mundo novo libertado que a gente almeja, que a gente deseja. Infelizmente, eu acho que vocês sabem disso, que muitas vezes, na história, o batismo foi se tornando como uma espécie de taxa a pagar para a pessoa entrar no céu. Então, a pessoa dizia, criança não batizada morre, criança não batizada vai para um lugar escuro, chamado... Quando eu era pequeno, o pessoal contava essa história. E até hoje, no interior, existe uma crença, e os pais batizam até em casa, logo assim, para não morrer pagão, como se Deus fosse condenar alguém, ou como se fosse diferente ser batizado ou não ser batizado aos olhos do Pai que ama todos. O Papa Francisco, gente, disse numa das catequeses dele, Deus é Pai de todas as pessoas, batizados ou não. E aí um teólogo espanhol escreveu publicamente uma carta aberta ao Papa para dizer isso é uma heresia, porque toda a humanidade é criatura de Deus, mas só quem é batizado é que é filho de Deus. Um absurdo. É um absurdo porque até no ritual do batismo de criança dizia toda a humanidade é filho de Deus. Nós tomamos consciência daquilo que somos e nos batizamos para poder viver aquilo que a gente já é. Então, o batismo é como o jarro na janela, é como a Rose falou, o anel de Tucum. Vocês sabem que tem uma pessoa que me perguntou, mas escuta, por que você usa sempre esse negócio? Assim, não sei como é que se chama. Eu disse, olha, é Keter. E por que você usa isso? Sabe por que eu uso isso? Porque eu estava num encontro intereclesial de comunidades eclesiais de base, nos anos 90, e no momento em que os bispos e todos os pastores vão se apresentar, o bispo que os convidou negou que mães de santo e pais de santo pudessem entrar junto com os pastores e pastoras. E aí o povo negro que estava ali ficou excluído. E sofreu muito com isso. Eu estava lá embaixo, tentei de todo jeito mudar aquilo, não consegui com o autoritarismo clerical, né, habitual de muitos bispos. E aí eu decidi, naquele momento, a partir dali, dizer, então, vou assumir tudo o que eu puder da minha identidade negra. E nunca mais vou estar numa celebração ou numa comunhão, num ato assim, sem usar o Equeté. Quer dizer, para mim é um sacramento, é um sinal sacramental. Mas é importante a gente levar isso até o fim. Por exemplo, a ceia de Jesus, a Rose falou aqui, né? Ela passou a ser vista como sacrifício. O pessoal começou a celebrar a missa por defunto. E aquilo era um sinal não de uma comunhão que permanece, não da comunhão dos santos, que seria uma coisa boa.
não de ação de graças pela vida do irmão que se foi, mas como se a missa fosse necessária para que ele fosse para o céu. Quer dizer, é uma coisa meio mágica, quando não é um ato social. Ah, eu tenho uma pessoa que vai casar amanhã e eu vou para o casamento do amigo. E vai para estar lá. Ah, morreu o pai de uma pessoa, de um colega meu, eu vou para a missa. Aí vai. Não tem mistagogia, não tem mistério, não tem intimidade. Não, aquele gesto, aquele ato é um ato que não leva muito longe. No século IV, Santo Agostinho ensinava aos novos batizados na noite da Páscoa: o que vocês veem no altar, o pão e o vinho, são sinais do que nós somos. Nós é que somos o corpo de Cristo. E aí o pão e o vinho consagrados representam o que você é. Então, quando você vai comungar e o celebrante diz corpo de Cristo, você responde amém, assim seja. Quer dizer, eu quero ser isso que o pão está representando. Que beleza, gente. E aí é muito importante que essa celebração ela redunde, ela tenha como continuidade o compromisso social de um mundo de comunhão, de um mundo de igualdade. A fração do pão, quer dizer, a partilha do pão, é para a gente poder partilhar a vida, é para a gente fazer saltar as barreiras que nos dividem e distanciam, barreiras de discriminações, de privilégios. Como é que alguém pode se sentir comungando na Eucaristia e ser a favor de discriminação social, racial, de gênero, seja qual for? Quer dizer, então, é muito importante a gente poder trabalhar isso, né? Na caminhada da Igreja da Libertação, além do anel de Tucum, que é um sacramento, quando a gente encontra uma pessoa com o anel do Tucum, diz aquela pessoa ali é da caminhada. Da caminhada, quer dizer, da caminhada libertadora. Mas, além disso, por exemplo, nas romarias da terra, é muito comum que na procissão as pessoas combinem e todo mundo que vem traga um pouquinho de terra do lugar onde mora. Eu já vi romarias em que o pessoal trouxe um pouquinho de terra do lugar onde um Marte deu a vida. Então, aquela terra é sagrada. E aí se junta aquela terra como sacramento. Quando eu morava em Goiás, nos anos 80, 90, meu saudoso, querido Dom Tomás Balduino, ele dirigia a procissão de Corpo de Cristo com a hóstia, mas ele fazia parada nos lugares onde a natureza era mais agredida e convidava as pessoas a contemplar a presença do Cristo na hóstia e no rio poluído, sofrido, crucificado, na Serra Dourada pegando fogo, agora nessa época de queimadas, né? Então, quem de nós não já passou por uma estrada ou de ônibus ou de carro ou a pé e vimos as barracas de lona dos lavradores sem terra acampados, vimos a bandeira vermelha do MST ou de outro movimento de lavradores? Aquelas barracas, gente, são muito mais do que simples barracas. Elas são sacramentos. Elas representam vida, esperança, solidariedade. Quantos outros sacramentos da caminhada nós descobrimos no dia a dia da vida? E é tão importante isso. Então, a gente sempre, no final da aula, a gente propõe tarefas e bibliografia. E eu queria que a Rose me ajudasse. Anderson, coloque de novo a Rose na tela. E eu ia propor como a primeira tarefa dessa aula que a gente pudesse visualizar, discernir quais são os sacramentos da vida para você. Elenque 5 principais sacramentos de sua ação transformadora do mundo, sacramentos da sua vida cotidiana,
Você tem uma plantinha que é sacramento para você? Eu tenho. Quais são os sacramentos da vida cotidiana, da vida afetiva e também da dimensão política, da ação social da gente? Então, é Lei 5. E, Rose, propõe uma tarefa com relação à mistagogia. Eu propus com relação à sacramentalidade. Eu vou propor, sim, uma tarefa. Você pense em alguém, nesse momento da pandemia, você gostaria de apoiar de alguma maneira, com uma palavra, um gesto. Você vai colocar essa pessoa diante de Deus, você e essa pessoa em oração. Vai pensar uma mediação para oferecer a ela. Algo que chegue no coração dela e que ela reconheça o amor de Deus por ela através do que você vai pensar junto em oração. Deixar que Deus te inspire. O sagrado chegue no teu coração, olhando para essa pessoa, você vai escolher o que eu poderia oferecer, o que eu poderia fazer a ponte, essa pessoa sentir que o amor de Deus está com ela nesse momento. Pense nisso. Como bibliografia, a gente vê esse livrinho lindo do Leonardo Boff, Os Sacramentos da Vida e a Vida dos Sacramentos. É um livro pequenininho, olha, assim, curtinho, mas muito. Eu contei a história do Jarro da Janela, o Leonardo conta o sacramento do toco de cigarro, que ele estava na Alemanha e recebeu uma carta, abriu a carta dentro de um toco velho de cigarro. Ele chega, teve um momento assim meio de nojo, daquele cigarro gasto, né? Aquele toquinho de cigarro velho. O que esse toco de cigarro está fazendo aqui? Aí a irmã dele explicava na carta que foi o último toquinho de cigarro fumado pelo pai antes de morrer, que ele morreu fumando numa cadeira e que ela pegou aquele toquinho de cigarro e mandou na carta dele. Então, aquele toquinho de cigarro virou um sacramento. Então, eu indico esse livro, mas a Rose tem um livro lindo e ela também vai indicar para a gente. É o meu livro. Então, eu escrevi sobre a mistagogia, tenho escrito em artigos mais simples, se vocês digitarem na internet vão encontrar. Mas esse livro é muito legal, ele faz um caminho bem didático, bem devagarinho, para a gente ir saboreando o que seria a mistagogia, como a gente pode se colocar a serviço, né? Que maravilha. Mistério de Deus. Agora, Rose, a gente passa para a Ildete e o Darlan, que sempre dão um fecho da aula, fazem assim. Obrigada, né? Marcelo, por essa noite linda. Eles. Ildete e Darlan. Ildete Emanuele de Deus. Eu acho uma falta de absurdo, como eu costumo brincar com os meus companheiros e companheiras, a gente ter que fazer resumo de uma aula dessa. O que é que você me diz, Ildete? Pelo amor de Deus. Darlan, meu amigo, eu fiquei pensando exatamente como você. Como resumir? Como sintetizar uma aula dessa? E mais que síntese, pelo menos para mim, a aula foi uma experiência, uma vivência dessa mistagogia. A começar pela voz de Rose, pela forma como ela fala. Ali foi me dando uma paz, algo tão gostoso, tão bom, sabe? Então, assim, a começar por isso. E quando ela ia fazendo a fala, mas também os exercícios, né, que ela propôs do sinal da cruz, de olhar o nosso anel, eu fui, de fato, assim, fazendo uma experiência de oração, uma experiência de relação com o mistério. Eu também concordo plenamente com você que é uma aula que dispensa resumo,
Mas eu queria falar assim, um pouco dessa experiência que eu fiz aqui nesse momento, né? Primeiro que na realidade, quando o Marcelo introduzia, falando do jarro na janela, da história do jarro na janela, eu já comecei a viajar aqui, a pensar nesses sinais, né? Que o afeto, que o desejo do encontro nos faz, proporciona na nossa vida. Então, eu já comecei a viajar com a história do jarro na janela. Quando Quando Rose falava da questão da trilha, do caminho, aí eu já fui para a Chapada Diamantina aqui na Bahia, eu fui para a Chapada dos Veadeiros em Goiás e fiquei pensando naquelas trilhas, naquelas montanhas e também quando a gente chega nas cachoeiras, naquele mistério, né, que são aquelas águas. E tudo isso me fez, de fato, fazer essa experiência. E buscar, né, Darlan, duas coisas me ficaram fortes para mim. Como é que a gente busca, enquanto pessoa, enquanto comunidade, essa intimidade com Deus, para que a gente possa melhor servir, para que a gente possa melhor ser ponte, essa ponte que leva as pessoas que amamos e as pessoas que encontramos nas trilhas e nos caminhos da vida a encontrar com esse mistério. Então, foram duas reflexões que eu fiquei aqui também, meditando, pensando, rezando, enquanto escutava a aula. Como eu posso, como minha comunidade pode crescer nessa intimidade com Deus para que melhor possamos servir, para que possamos melhor sermos pontes. Então, acho que foi isso que eu fiquei aqui rezando. Não é resumo, é verdadeiramente uma partilha da experiência que eu fiz. Com certeza, te compreendo perfeitamente. Até porque, como Rose muito bem falava no início da fala dela, durante os últimos dias, né, pelos últimos dias aí a gente estava conversando justamente sobre mistagogia. E essa mistagogia não é uma mistagogia de um mistério que não pode ser desvendado, que não é desvendado. Porque quando se fala de mistério da fé, quando eu passei a minha vida inteira ouvindo falar de mistério da fé, e sempre me perguntava que mistério era esse, né? Mas o gostoso é saber que não é, como eu falava, né? Não é um mistério que não é desvendado, mas é esse amor que é sentido, que é vivido, que é experimentado. E só experimenta isso quem se permite. Só experimenta isso quando a gente se coloca à disposição desse espaço, quando a gente está nesse espaço à disposição. Então, eu consegui também fazer essa experiência agora, tanto na fala de Rose, sobre esse processo da mistagogia, quanto quando o Marcelo trazia essa reflexão, né, partindo da ideia do jarro na janela. Para mim foi muito forte. Uma coisa que eu queria falar era a respeito da sacramentalidade que o Marcelo trouxe, né? Eu acho muito importante a gente não só respeitar, mas conseguir identificar essa sacramentalidade em cada religião, em cada povo, em cada pessoa que está nesse processo, nessa imersão, né, da sua espiritualidade. É o seu sacramento, é a sua forma, é a sua expressão com a espiritualidade. Então a gente trouxe aí o batismo, trouxe a ideia do anel de Tucum, né, do Equeté, então tantos outros símbolos, né, que nossos parentes indígenas usam, o pessoal de Candomblé, o pessoal, né, da Umbanda, de tantos outros grupos religiosos, e a gente precisa não só respeitar, mas entender que existe ali uma sacralidade, e a gente precisa levar muito a sério. Dando prosseguimento à nossa aula, né, que a gente teria muita coisa aqui para continuar degustando, ruminando, como a gente tem conversado na secretaria,
esse assunto e aprofundando, vivendo, experimentando um pouco mais dessa experiência. Mas, como nosso tempo é curto, queria convidar aqui a minha irmã Leila Janaína, para dar os avisos da secretaria. Salve, salve, gente amiga! E aí, já visitaram o nosso curso na plataforma do Projeto Esperançar Católica EAD? Se não, aproveita, acessa o site ead.católica.edu.br/esperançar. Lá vocês vão encontrar, além desse curso, outros cursos que eles oferecem. E clicando no curso aí, Teologias da Libertação para os Nossos Dias, vocês vão encontrar um tutorial para que vocês possam criar a conta que lhes permitirá acesso, ao curso e com ele aos materiais, os textos, os vídeos que estão disponíveis lá. Para aqueles que se inscreveram no início do curso, fiquem tranquilos e tranquilas, Essa inscrição continua válida, mas é preciso acessar, o site, criar conta para aqueles e aquelas que desejam também acompanhar e entrar na plataforma utilizando todos os recursos que é oferecido na mesma. Então, continuemos com muito ânimo, com generosidade, nesta caminhada, de aprofundamento das teologias da libertação para os nossos dias. E um grande abraço a todos e todas. Então, nós agradecemos a Jana pelos informes da secretaria do nosso curso. E a gente não pode encerrar essa experiência, que isso não foi só uma aula, sem uma bênção. Então, por favor, nossa querida irmã Rose, conceda-nos a graça de sua bênção para fecharmos essa aula com chave de ouro. Eu convido a gente a respirar aqui no centro do nosso corpo, estica a coluna, respira elevando a sua cabeça, lembrando desse fio que une o céu e a terra e passa pelo nosso corpo. E a gente trazer as nossas mãos assim, ó. As nossas mãos, elas podem ser sacramento. Elas podem ser sinal do amor de Deus. Elas são para nós mesmos, porque nós cuidamos do nosso corpo, do nosso ser. Elas podem ser sinal para os irmãos e para as irmãs. Não só quando a gente toca, quando a gente escreve, quando a gente digita. Cuidado para nós sermos mediadores. Então, as mãos de Deus estão sobre as nossas cabeças nesse momento. Vamos sentir as mãos de Deus pelos grandes braços da criação, dos pássaros, dos seres celestes, das estrelas, dos galhos das árvores. As mãos de Deus, as mulheres das nossas vidas que nos abençoaram e nos trouxeram. Essas mãos tocaram o mistério. Essas mãos nos tocaram. Nós somos hoje o mistério de Deus presente no mundo. Nós agradecemos ao Senhor por essa confiança e renovamos o nosso compromisso, a nossa resposta amorosa, paciente e cotidiana, nossos erros e nossos acertos, sempre no caminho do mistério. Nós te agradecemos e nos colocamos à sua disposição, hoje e sempre. Assim seja, assim é. Assim seja, assim é. Amém. Amém. Axé. Beijo no Amém. coração. E até a próxima semana. Sexta-feira tem roda de conversa. Sim. Tchau, tchau, minha gente. Tchau, crianças. Um beijo. Um beijo. Luxo de alguns, alegria não há. Jamais a mesa da Eucaristia nos quer ensinar. Que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar.
Páscoa, nova certeza, a festa virá e o povo a cantar aleluia. A festa virá e o povo a cantar aleluia. Bendito o ressuscitado, Jesus vencedor. No pão partilhado a presença ele nos deixou. Bendita é a vida nascida de quem se arriscou. Na luta pra ver triunfar nesse mundo amor. Vamos juntos! Pão em todas as mesas, a Páscoa, nova certeza, a festa virá e o povo a cantar aleluia. A festa virá e o povo a cantar aleluia.